Olá, meus amigos. Estamos aqui para falar a respeito de uma questão que caiu no concurso do Ministério Público de Minas Gerais, uma questão anterior, sobre o processo civil. E essa questão vai dizer respeito a recursos, vai dizer respeito a cumprimento provisório, enfim, ela vai envolver uma série de coisas e vai me possibilitar também fazer um link entre o Código passado e o novo CPC, mostrando para vocês o que traz de diferente aí o novo CPC. A questão é essa daqui, ó, ela diz assim, ó: sobre os recursos cíveis, é correto afirmar, exceto. E aí tinha uma letra A que dizia: o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Isto aqui é algo que já constava no Código passado, continua a constar no novo CPC, é o que se chama, na verdade, de efeito expansivo subjetivo. É o chamado efeito expansivo subjetivo, que permanece no Código, não mudou absolutamente nada. Um detalhe aqui a respeito disso. Muitos autores entendem que, e aí é a maioria, inclusive, o entendimento é majoritário, de que isto só se aplica ao litisconsórcio unitário. Essa regra só se aplica ao litisconsórcio unitário, segundo o entendimento majoritário, tá? Bom, a letra B diz assim: as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. A gente sabe que em apelação, no recurso de apelação, em princípio, não se pode inovar, não se pode trazer novas questões de fato. As questões são aquelas da primeira instância. Mas essa é uma exceção. Quando há força maior, pode-se inovar, pode-se trazer uma questão de fato. Essa é uma regra que já existia no Código passado, permanece no novo CPC. A letra C, que é essa que já está aqui assinalada, porque é ela que você deve marcar, diz assim: recebida a apelação em ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo, é facultado ao juiz inovar no processo. Claro que não. O juiz não pode inovar no processo, né? Porque recebeu a apelação em ambos os efeitos. Não existe, né? Aliás, o Código passado tinha até um dispositivo específico dizendo isso, não pode inovar. Recebida só no efeito devolutivo, ou seja, sem efeito suspensivo, o apelado poderá promover desde logo a execução provisória, extraindo carta de sentença. O Código atual não fala execução provisória, fala cumprimento provisório, mas é basicamente a mesma coisa, né? A letra D dizia: constatando a ocorrência de nulidade sanável, o tribunal poderá determinar a realização ou renovação do ato processual, intimadas as partes. Cumprida a diligência, sempre que possível, prosseguirá o julgamento da apelação. Essa era uma regra que constava no artigo 515, parágrafo 3º. E como nós vamos ver aqui, foi substancialmente ampliada pelo novo CPC, tá? Mas essa questão nos possibilita discutir algumas coisas. Primeiro, vamos falar a respeito disso aqui, ó: proibição de inovar e a ausência do efeito suspensivo e cumprimento de sentença. Bom, a resposta que eu mostrei para vocês, ela estava aqui no artigo 521 do CPC passado, que ele dizia assim: recebida a apelação em ambos os efeitos, o juiz não poderá inovar no processo. Não poderá inovar, né? Recebida só no efeito devolutivo, o apelado poderá promover desde logo a execução provisória da sentença e tal. O dispositivo que é semelhante no Código atual é o 1012, parágrafo 2º, que diz assim: nos casos do parágrafo 1º, o parágrafo 1º são os casos em que a apelação ela não vai ter efeito suspensivo. A apelação não possuirá efeito suspensivo, tá? Então, nos casos do parágrafo 1º, quando a apelação não tem efeito suspensivo, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Então, um dispositivo semelhante, digamos assim, é esse. Perceba que não tem um dispositivo igual ao do Código passado, mas a regra é basicamente aqui a mesma, né? E aí, o que muda em relação à questão do efeito suspensivo na apelação? Nós temos aqui duas mudanças importantíssimas com relação a isso. Percebam aqui, ó, a apelação, como regra, não possui efeito, aliás, desculpe, como regra, tem efeito suspensivo, possui efeito suspensivo. Mas é possível, nos casos em que a apelação não tem efeito suspensivo, nas hipóteses em que ela não tem efeito suspensivo, é possível requerer esse efeito. No Código passado, se dizia o quê? Os requisitos para requerer esse efeito eram resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação. Por outras palavras, no Código passado, o efeito suspensivo poderia ser requerido desde que tivesse fumus boniuris e periculum in mora. Havendo fumus e periculum, poderia se requerer o efeito suspensivo. Olha o novo CPC como é diferente.
É o 1012, parágrafo 4º. Ele diz assim, ó: nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da... Ou seja, hipótese do parágrafo 1º, quando a apelação não tem efeito suspensivo. A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator, primeiro, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Ou, segundo, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Perceba que existem duas situações. A primeira, o apelante demonstra a probabilidade do provimento do recurso. Só isso. Não precisa de perículo e mora. Só probabilidade do provimento. E a segunda situação, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ou seja, tendo fumus boniuris e perículo e mora. Note que o código ele permite que se requeira o efeito suspensivo por tutela de evidência. O que é tutela de evidência? Se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Basta isso, tutela de evidência. Ou por tutela de urgência, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Fumus boniuris e perículo e mora. Aí é tutela de urgência, tá? Diferentemente do Código passado. No Código passado, o efeito suspensivo na apelação era requerido apenas por tutela de urgência. Fumus boniuris e perículo e mora. Agora, no novo CPC, pode ser por tutela de evidência, é isso que está em vermelho aqui, ó, se o apelante demonstrar a probabilidade, ou por tutela de urgência, é o que está em azul aqui, se houver fumus boniuris e perículo in mora. É uma mudança aqui bastante interessante, bastante substancial. Note que também o código agora, ele prevê a quem será dirigido o pedido de efeito suspensivo na apelação. É o parágrafo 3º que fala a quem será dirigido aqui o pedido de efeito suspensivo na apelação, né? E aí ele vai dizer que vai ser ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição, e ao relator, se já foi distribuída a apelação. O Código passado não tratava desse assunto, tá? Então, é interessante mostrar isso aqui, mostrar que houve essa mudança aqui com relação ao novo CPC. Era isso que era importante mostrar aqui para vocês, né? Só uma outra mudança aqui, rapidinho, para a gente finalizar isso aqui, ó. O Código passado previa o seguinte, que se houvesse nulidade sanável e tal, poderia se corrigir o vício. Isso em apelação. O novo CPC ele traz uma regra muito mais geral, genérica, para todos os recursos, que é o 932, parágrafo único. É o princípio da primazia do julgamento do mérito no âmbito recursal. Havendo qualquer vício que possa gerar a inadmissibilidade do recurso, o relator tem que dar 5 dias ao recorrente para que ele complemente aquele vício, para que ele possa sanar, suprir, superar aquele vício processual, né? É a chamada primazia do julgamento do mérito no âmbito recursal. O novo CPC trabalha com esse princípio da primazia do julgamento do mérito e, inclusive, no âmbito recursal, é o que está aqui no 932, parágrafo único. É importante dizer que isso vale para todos os recursos, todos, absolutamente todos, inclusive o recurso especial e o recurso extraordinário estão submetidos ao 932, parágrafo único. Perceba que o código é muito mais abrangente. É isso, meus amigos, era isso que eu queria tratar com vocês, mostrar aqui, extrair dessa questão essas situações processuais. Um grande abraço.